Olá, queridos, é a Cleidiana do Azeite e Vinho. Oi para minha família, a Chaia do Azeite e Vinho. E hoje nós estamos retornando com a nossa série de estudos Doutrina Nível 1. E antes de falarmos do assunto do dia, eu tenho algumas explicações para dar para vocês e a principal delas é esclarecer por que uma pausa de 15 dias durou mais 47 dias, ou seja, foram 62 dias de pausa. Queridos, o que aconteceu foi que, além da conclusão, das finalizações que a gente está tendo com este livro aqui, O Reino de Deus e a Religião, houveram algumas questões pessoais bem maravilhosas e outras questões profissionais bem legais também, que acabou fazendo com que eu tivesse pouco tempo para retornar com os vídeos estudos. Então eu precisei, como a minha agenda alterou por completo, houveram vários outros novos fatores. Então eu tive que ter um processo para adequar esses novos fatores, criar uma nova agenda para poder abrir novamente os espaços para os vídeos estudo. Então é por isso que uma pausa de 15 dias durou mais 47 dias do prazo que eu tinha dado anteriormente. E por isso eu peço muitas desculpas para você que me acompanha apenas no YouTube e acabou sentindo esse distanciamento, né, essa pausa dos vídeos, mas eu espero que você tenha aproveitado este vídeo, esta pausa, para colocar os vídeos em dia e também os estudos complementares. Esse vídeo de hoje, ele vai ser o nosso último vídeo do arco O Reino de Deus e a Sua Justiça. O Reino de Deus e a Sua Justiça é um arco que começou com o primeiro vídeo, O Reino de Deus, e está indo até o assunto O Reino de Deus e a Religião. E hoje nós iremos falar sobre a parte final do Reino de Deus versus a religião. E depois do vídeo de hoje, nós iremos gravar mais 2 vídeos, que eu acredito que eu estou com 20 perguntas, se eu contei direitinho, sobre toda esta série, perguntas que o pessoal foi me encaminhando por e-mail e eu já respondi para essas pessoas, mas nós também iremos gravar um vídeo para trazer, para responder, quem sabe que foi a sua pergunta e você não teve tempo de fazer, então a gente também vai estar gravando mais 2 vídeos com perguntas e respostas a respeito deste arco, o Reino e a Justiça de Deus. Depois desses 2 vídeos, nós vamos dar continuidade ao nosso segundo arco da doutrina nível 1, que é onde nós falaremos sobre o plano de restauração de todas as coisas. Querido, o que você vai ver no vídeo de hoje? Nós iremos fazer um resumo a respeito dos principais pontos de que nós já vimos até aqui sobre o Reino de Deus e a religião, e você também vai descobrir mais 6 características pelas quais você consegue identificar tanto um sistema religioso quanto se você, apesar de estar ouvindo falar a respeito do reino e sendo ensinado a respeito dele, você ainda está se comportando de forma religiosa. Então, por meio dessas 6 características e tudo que nós já temos visto até aqui, você vai conseguir ter uma base. Não vai ser 100%, porque não tem como falar tudo em todos os vídeos, ok? Por isso que a gente também já escreveu o livro para ajudar você a ter uma visão mais completa de todos os assuntos que nós abordamos até aqui, mas sim vai dar para ajudar você a identificar tanto em você quanto no ambiente que você está inserido, se você está preso a um sistema religioso ou uma dinâmica religiosa ou não. Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. O Reino de Deus e a Religião, parte 1, vamos ao texto inicial. Isaías 5:20 diz assim: Ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal, dos que transformam as trevas em luz e as luzes em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. E a religião é perita nisso, em dizer que uma coisa boa é ruim, uma coisa ruim é boa, que uma coisa amarga é doce, que uma coisa doce é amarga, e que as trevas são luz, e que a luz são trevas. Vamos dar continuidade. O que nós já vimos até aqui sobre esse assunto, o reino de Deus e a religião? Primeiro, que a religião é a tentativa ou busca do homem em honrar e se reconectar com o sobrenatural, divino e espiritual por meio de um sistema de crença que envolve práticas de condutas morais, sociais,
sacralização de datas, pessoas, objetos e locais, além de sinais ou rituais de culto. Então, nós vimos que o problema nos vídeos anteriores nunca foi a busca. A pessoa querer se conectar com a segunda parte da realidade nunca foi e nunca será um problema. O problema é o caminho que ela toma para essa reconexão. E na religião, o caminho que o religioso toma para se reconectar com o que ele acredita ser o sobrenatural passa por um sistema de crença que envolve práticas morais, e essas práticas morais, como vimos nos vídeos anteriores, alternam entre uma cultura e outra, porque a religião, apesar de ter um discurso de ser contra a cultura, ela é cria da cultura, então ela nunca irá destruir a mãe que a originou, ela sempre se adaptará à cultura, jamais irá destruí-la. Isso foi uma coisa que eu deixei bem claro nos outros vídeos. Toda promessa que a religião tem de ser contra a cultura é mentira. Ela não tem como destruir a árvore que a originou, sendo ela fruto dessa mesma árvore. Então, se numa cultura determinadas coisas são permitidas, a religião que está inserida nessa cultura também vai permitir. Se determinadas coisas são proibidas, a religião que está inserida nessa cultura também vai proibir. Por quê? Porque a religião é a resposta da cultura que ela está inserida. Então, se determinadas culturas é natural matar uma criança assim que nasce, a religião então vai encomendar a alma dessa criança que foi morta ao nascer. Ela não vai ser contra, ela vai dizer que não tem problema, Deus tal vai aceitar. E toda religião tem dia santo, pessoa santa, animal santo, local santo. Toda religião tem simbolismo, toda religião tem liturgia, tem parâmetros de crença, o que nós cremos, o que nós não cremos, o que concordamos, o que discordamos. Toda religião tem isso, certo? Isso foi uma das coisas que nós vimos nos vídeos anteriores. O que nós também vimos nos vídeos anteriores? Me acompanhe. Nós vimos que a idolatria é o ingrediente base de todo o sistema religioso e ela essencialmente significa uma exaltação exagerada à opinião humana a respeito de qualquer assunto. Então, a idolatria é uma exaltação à opinião humana. Então, se o ser humano acredita que o sol é um deus, então as pessoas começam a adorar o sol. Se o ser humano acredita que a vaca é um deus, as pessoas começam a adorar a vaca. Se o ser humano diz que não há Deus, então as pessoas acreditam então que não há Deus. Então, se você tem dificuldade para identificar a religião, perceba isso. Se existe uma opinião humana que você sabe que confronta, é completamente oposta àquilo que você entende que é a verdade, com certeza você está envolvido, está inserido dentro de um sistema religioso. E quando eu falo sobre exaltação humana na religião, e a gente vai falar sobre isso hoje ainda novamente, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando sobre a valorização do ser humano, porque nós sabemos que apenas Deus, dentro do seu sistema de justiça, valoriza o ser humano exatamente de forma correta. O que acontece na religião é que o ser humano, além de não ser valorizado de forma correta, a exaltação da opinião humana e do próprio ser humano em si se dá com uma tentativa de substituição a Deus. É aquilo que você vê em Marcos 7, do versículo 6 ao 9, quando Jesus repreende os fariseus dizendo assim: vocês estão anulando a palavra de Deus, que você sabe, como nós já ensinamos, é outro termo para a justiça divina. Então vocês estão anulando a justiça, aquilo que Deus considera certo, para guardar a opinião de vocês, para aguardar, para ensinar a tradição dos homens, os preceitos dos homens. Então é nesse sentido que nós estamos falando sobre idolatria, não sobre valorização humana, não sobre valorizar o ser humano de uma forma correta, mas quando essa valorização excede a tal ponto de ocorrer uma substituição entre a verdade pela fantasia. Ok? E toda religião tem esse toque de fantasia, de anular a verdade de Deus pela opinião humana. Então, se tiver alguma dificuldade, você está percebendo que Deus está apontando para a direita e o fulano e a fulana lá estão apontando para a esquerda, você está inserido dentro de um contexto de religião.
Vamos dar continuidade. E a religião é uma estratégia satânica tanto para impedir as pessoas de compreenderem a Deus e a viverem no seu reino, quanto para corromper a sua visão e seu relacionamento com Ele. E a religião está dividida em três grandes grupos e em dois subgrupos que são. Quais são os três primeiros grandes grupos da religião? Primeiro grupo, religiões que ensinam uma visão distorcida do verdadeiro Deus. E essa é para mim, até por causa da própria experiência que eu tive, né? Eu entendo perfeitamente que esse grande grupo de religiões que ensinam uma visão distorcida do verdadeiro Deus fatalmente é o mais perigoso. Por quê? Porque é uma nota falsificada de dinheiro, e uma nota falsificada possui muitos elementos da nota verdadeira, mas não possui todos, porque ela é uma nota falsa. Então, existem várias coisas que ela não tem, mas somente quem conhece com profundidade a verdadeira consegue perceber a nota falsa. E a religião que apresenta uma visão ridicularizada, caricata, zombadora, distorcida do verdadeiro Deus são as mais perigosas, tanto que você percebe, se você é um sionita, você sabe do que eu estou dizendo, a dificuldade que é para explicar para as pessoas que estão presas numa religião que ensina uma visão distorcida de Deus, de que elas não estão com Deus. Por quê? Porque você começa a falar sobre coisas que elas conhecem de forma distorcida ou interpretam de maneira equivocada, mas como elas já ouviram falar disso, elas acham que você está fazendo apenas uma releitura da religião que elas professam. Elas não entendem que você está dizendo que não tem como reino e religião caminharem junto. Na cabeça dela, você está fazendo uma nova leitura da religião que elas acreditam. Por quê? Porque muitos elementos daquilo que você ensina, elas encontram também na religião delas. Então, esse grande grupo são as religiões mais perigosas para mim, e se você acompanhar as histórias, são as que mais matam as pessoas em nome do Deus dela mesmo, certo? Vamos continuar apontando os outros dois grupos aqui. Religiões que remetem a vários deuses, né? Aquela que tem uma prateleira cósmica, aonde você escolhe o deus que te agrada mais. Então, o deus do fogo natural, o deus do fogo fabricado, o deus do relâmpago, o deus do trovão, o deus do vento. Então, é esse grupo aí. E o terceiro grupo, religiões que não enfatizam nenhum deus ou onde a pessoa pode se tornar seu próprio deus. E aí é o pessoal que acredita que por meio do seu pensamento ele consegue mover as coisas ao seu redor, porque ele começa a se equalizar com as vibrações do seu ambiente. Então, não há uma ênfase de um Deus específico, a não ser você se tornar o seu próprio Deus, porque através do pensamento positivo, das vibrações, da força cósmica e por aí vai, você consegue ter um controle sobre aquilo que te cerca. Como nós já vimos, todas as religiões têm, eu não botei aqui, tem pontos de verdade, meias verdades e mentiras. Então você vai encontrar coisas reais e verdadeiras em todas as religiões. Todas desses três grupos aqui. Como também você vai encontrar meias verdades, que são quando a verdade é falada parcialmente, certo? E você também vai encontrar fantasias em todos esses três grupos aqui. Mas esses três grupos principais de religião, eles estão também divididos em dois subgrupos que são: primeiro, religiões que agem a partir de templos ou locais específicos, e segundo, religiões que não possuem um local próprio, mas que se identificam como um grupo próprio e distinto dos demais membros da sociedade. Então, esses três grandes grupos também se dividem em dois grupos: as religiões que têm templos, certo? O que são os templos? São prédios, né? Onde está lá a bandeira deles, o nome deles e tal. Ou locais específicos, não tem um templo, mas tem um sítio, uma fazenda, onde o pessoal comprou aquele lugar, aqueles hectares de terra e resolveram morar junto como comunidade. Então tem esse grupo aqui. Eles têm um local específico onde eles se reúnem e tem uns que até vivem lá.
E tem o outro grupo que é por uma questão de opinião, de discordar da galera dos templos e locais próprios, deixou o seu povo mais livre, né? Se reúnem de tempos em tempos, em casas ou não, mas eles também seguem todas as outras parâmetros de religião, tem a idolatria como base, tem um sistema de crença, tem um sistema de moralidade distinto do da justiça, certo? Tem todos os elementos, só não se reúne em templo. O resto é tudo igual, certo? Só não tem templo e não moram todos juntos. O resto é tudo igual. E eles se identificam como uma espécie de clã, uma grande família e etc. e tal. Existe a verdadeira família, mas isso só um sionita consegue entender, mas existe as pseudo-famílias, né, que tem por aí também. Então isso foi um resumo do que o que nós vimos até aqui a respeito do reino versus a religião. Agora nós iremos começar a falar para vocês as 6 características que vão dar para você uma base para perceber o seu entorno e também para olhar o seu próprio coração. Nós vamos começar falando a respeito de 2 juntas e depois vamos explicar as 4 últimas finais. Belezinha? Vamos dar continuidade aqui. Primeira característica, toda religião limita a Deus. Vamos ao texto bíblico. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Perceba bem o que Deus está falando para o povo de Israel. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu não consigo suportar esses cultos de vocês, essas reuniões de vocês, misturada com iniquidade. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, as odeia, ok? Já me são pesadas, estou cansada de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Isaías 1, 12, 15. Então perceba bem que apesar de toda a liturgia, de todo o simbolismo, de todo o culto que o povo de Israel estava prestando a Deus, Deus deixou bem claro que ele não estava participando disso e era por isso que eles oravam e não eram em nada respondidos. Quando multiplicam, ou seja, oram pra caramba, eu continuo não escutando vocês. Toda religião ensina aos seus adeptos a ter uma visão limitada de Deus, dando a ele um lugar minúsculo de importância na dinâmica da vida. Você consegue perceber que está praticando uma religião ou sendo um religioso quando Deus ocupa uma posição limitada e formal na sua vida. Segunda característica, toda religião é desconectada de Deus. Toda religião não consegue conectar ninguém verdadeiramente a Deus e nem fazer com que alguém viva de fato a espiritualidade. Você sabe que é um religioso ou que vive sob uma religião quando o seu relacionamento com Deus ou a sua espiritualidade se resume a discursos, conversas com terceiros, estudos e etc. Todavia, você não consegue perceber ou permitir uma participação ativa de Deus na sua vida diária. Então, o que acontece aqui? A religião e quem é religioso, Deus ocupa um lugar muito minúsculo na dinâmica da sua vida. Tem vários nomes que Deus se apresenta nas Escrituras, mas independente dos nomes, você percebe, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus ele tem um comportamento muito próprio, como um pai de família, certo? Então você vai percebendo Deus, por meio das testemunhas bíblicas, tendo um relacionamento muito ativo, muito presente, muito dinâmico. Você vê um Deus que ressuscita o filho da mulher que morreu, mas você também vê um Deus que se preocupa com o machado emprestado que caiu no rio.
Você vê um Deus abrindo o mar vermelho, mas também se preocupando com a viúva, se ela tem o que comer ou não. Então você vê alguém fazendo pequenas, médias e grandes coisas, tudo isso de acordo com a necessidade e também com a dinâmica de vida que a pessoa que está se relacionando com ele possui. Então, você percebe também no meio das testemunhas bíblicas, né, elas se acostumando a estarem envolvidas com Deus no seu dia a dia. Deus se torna participante do seu dia a dia em questões diárias, em questões muito comuns, no comer, no vestir, no resolver problemas com o filho, no resolver problemas com o casamento, se nós vamos nos mudar, se a gente vai permanecer, como é que a gente vai resolver o problema de fome, como é que a gente vai resolver o problema de seca, como é que a gente vai beber água, como é que a gente não vai, vamos comer aonde. Então você vê essas questões do nosso dia a dia, comer, vestir, trabalhar, se mudar, permanecer no mesmo local, tudo isso você percebe pelo testemunho das escrituras, e quem é sionita já vê isso na sua vida diária, um envolvimento direto de Deus. Então você sabe que o seu pai está preocupado se você está bem no seu casamento ou não, que o seu pai está preocupado se a sua relação com seu filho está ok, que seu pai está preocupado com a sua saúde, que seu pai está preocupado com as suas finanças. E quando eu falo preocupado, eu quero dizer não no sentido de desesperado, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fulano perdeu o emprego. Não, não é essa preocupação que Deus tem, mas que ele está focado, como diz lá em Salmos, dos seus amados Deus não tira os olhos. Então você conhece esse comportamento focado do seu pai em querer participar de todos ou de maiores aspectos da sua vida, porque é assim que funciona um núcleo familiar. No núcleo familiar, cada membro da família está envolvido em toda a dinâmica familiar, em maior e menor grau, dependendo da maturidade deste membro. Nós sabemos disso. Apesar que eu não gosto de dar muito exemplo da família, porque a gente sabe hoje que a família está quebrada. Mas tomando, por exemplo, a minha família, eu posso dar esses exemplos, ok? Então a gente sabe que numa dinâmica familiar, todos os membros da família, o pai, a mãe, os filhos, estão trabalhando para o bem-estar da família num todo, de acordo com a maturidade e a idade de cada um, certo? E você percebe esse envolvimento em relação a Deus também nas escrituras. Só que na religião essa parada não rola. Na religião, Deus, a pessoa não consegue encaixar Deus na sua vida comum. Deus é sempre tratado como um objeto a ser estudado, como uma figura histórica. Então as pessoas ficam falando daquilo que ele fez no passado, certo? Que Deus abriu o mar vermelho, que Deus morreu por mim, que Deus... É tudo no passado. Ele é tratado como uma figura histórica na religião, como um objeto a ser estudado, né? Então você fica a vida inteira lendo a biografia de Deus, mas nunca se relaciona com a pessoa que deu origem àquela biografia, ok? Ou Deus é tratado como uma visita importante, mas ainda assim uma visita. Ele não é membro da família. Então, como uma visita, o que é a visita? Fulano de tal marca o dia, ou você organiza com ele o dia que ele vai estar na sua casa, e aí você separa aquele período para dar atenção para o fulano. Depois o fulano vai embora e você continua tocando a sua vida. E muitas dessas pessoas entendem que relacionamento com Deus é isso, é quando elas separam dias específicos da sua semana para ouvirem falar sobre Deus ou para discutirem com outros a respeito de Deus, ou quando elas separam diariamente 2 horas, 1 hora, 15 minutos para conversarem com Deus. E não é uma conversa, é uma via de mão única, porque elas falam, mas não escutam. Então elas falam com Deus e aí depois elas abrem a biografia de Deus, a Bíblia, e começam a estudar a respeito dele. E elas acham que o relacionamento delas com Deus se resume a isso. Mas se elas têm um problema no casamento, elas procuram todo mundo, menos Deus. Se elas estão com um problema de saúde, elas procuram todo mundo, menos Deus. Por quê? Porque Deus é no máximo uma visita importante, mas ele não é membro da família. Ele não está na dinâmica da vida.
Então você consegue perceber um sistema religioso quando a religião enfatiza essa formalidade. E aí, uma vez eu ensinando a respeito de formalidade, as pessoas disseram assim, mas Deus, ele é o criador, ele não sei o quê, e bababá, você tem que ter uma postura de, se você estiver diante do presidente, diante do rei, você tem uma formalidade. Querido, mas se você olhar, quem tem essa formalidade são os de fora. O pessoal da família, aquele cara pode ser o rei, pode ser o presidente, mas ele é o pai, ele é o marido, ele é o esposo. A família sempre tem mais intimidade e mais acesso do que as pessoas de fora. O formalismo é para quem não é da família. Para quem é da família, só o respeito e o amor basta. E aí eu explico sempre para as pessoas, eu quero deixar claro para você que respeitar e ser formal são coisas completamente diferentes. A formalidade é um distanciamento social. Por quê? Você trata a pessoa de acordo com os títulos dela, porque como você não tem intimidade com ela, você não sabe a melhor forma que ela gosta de ser tratada. Então você prefere seguir o caminho mais seguro, já que vocês têm pouca intimidade. Então, só que com pais e filhos, à medida que você conhece o seu pai, você sabe qual é o limite para agir com o seu pai, você sabe qual é a linha ali, que se você ultrapassar vai dar problema para o seu lado. E você sabe que no ambiente de amor, o que mais ocorre é respeito e honra, porque quem ama, mas não respeita, se ilude, porque de fato não ama, porque não existe honra sem amor e não existe amor fora de um ambiente de honra. Nós entendemos isso. Quanto mais amor há, mais honra também haverá, mais respeito, mais admiração, mais desejo de preservar a dignidade daquela pessoa. Então, a formalidade é para os de fora, não é para os de dentro. Meu pai, uma das coisas que ele sempre ministrou isso para mim. A gente é formal com os de fora, com os de dentro a gente tem respeito, amor e honra. Os de fora, por não nos conhecerem, que a gente trata com certo distanciamento. Então, a religião, ela não vai ensinar isso para você. Que você pode ser amorosa e respeitosa sem precisar ser formal com Deus e que Deus está preocupado em se envolver na sua vida nos mínimos detalhes, como um membro normal da sua família. Você não tem formalidade com o seu marido, você não tem formalidade com a sua esposa, você não tem formalidade com o seu pai, nem com a sua mãe, nem com seus filhos. Vocês se tratam dentro de um ambiente, eu estou falando de uma família saudável, ok? Vocês se tratam com respeito e honra aqui. Então, por que com Deus é diferente? Por quê? Porque Deus, na religião, ele é tratado como um objeto a ser estudado. Então, você passa a vida inteira debatendo e criando teologias e doutrinas a respeito de Deus. Ou ele é uma figura histórica, que não deixa de ser um objeto a ser estudado. Ou ele, no máximo, uma visita formal, onde você pega, durante um tempo, separa aquele período do seu dia e você fala. E aí depois, você, ao invés de ouvir o que a pessoa tem para dizer, você prefere ler a biografia somente. A biografia é importante? É importante para dizer para você que existe uma pessoa, mas ela não substitui a pessoa, é a mesma coisa. Se eu estivesse morta, leia a minha, se você quiser saber sobre mim, a minha biografia seria um meio pelo qual você saberia algumas coisas a respeito de mim. Mas como eu estou viva, a minha biografia seria insuficiente para que você me conhecesse. Seria muito mais interessante você conversar comigo. Não é? Você leu a minha biografia, a biografia gerou em você um desejo para me conhecer mais profundamente, então nós marcamos para começarmos a termos um relacionamento onde você vai saber sobre mim diretamente de mim. E é dessa forma que vocês deveriam tratar as Escrituras, como um meio para saber a respeito de Deus, mas não um meio para substituir a presença e a atuação de Deus na sua vida. Mas é isso que a religião faz. A religião realmente acredita que se você ler a vida inteira a biografia de Deus, você estará mais próximo de Deus. Mas isso só seria verdade se Deus estivesse morto. Mas ele permanece vivo e ele está eternamente vivo. Se chegue para Deus, ele vai chegar a você.
Queridos, eu vou encerrar essa parte agora, porque já estamos em mais ou menos 30 minutos de vídeo, e eu vou dar continuidade nos outros quatro, das outras 4 características a respeito de como você vai conseguir identificar tanto a religião ou se você está se comportando de forma religiosa. Então, até daqui a pouco. Deus abençoe você.